Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo ao nosso canal Flávio Lourenço. E hoje nós estamos em um lugar diferente, não estamos no nosso estúdio em São Paulo, estou fora de São Paulo, mas não podia deixar de gravar um vídeo de estudo da Palavra de Deus para você que nos acompanha aqui em nosso canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bastante importante, que é o estudo teológico completo, a armadura de Deus, baseado no livro de Efésios, capítulo número 6, do verso 10 ao verso de número 18. E o nosso tema do nosso vídeo é o que Paulo viu nos soldados romanos. E eu vou tratar alguns assuntos importantes, mas antes de nós entrarmos aqui no vídeo, eu quero falar dos pontos que nós vamos estar tratando aqui neste estudo de hoje. Vamos fazer primeiro ponto aqui, um contexto histórico de Efésios, capítulo de número 6. Depois nós vamos falar da a luta espiritual, Efésios, capítulo 6 e o verso de número 12. Depois vamos fazer um contexto histórico da carta de Efésios, falando sobre autor, falando sobre destinatários, situação ali da igreja, quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios. Vamos falar da estrutura da carta de Paulo aos Efésios, e aí nós vamos entrar na questão do soldado romano nos tempos do apóstolo Paulo. Por que Paulo usou a imagem do soldado romano para fazer essa ilustração, essa comparação, falando da batalha espiritual? Vamos falar da prisão e proximidade dos soldados, falar das estratégias didática e cultural, também fazer uma aplicação espiritual, rotina de um soldado romano. Vamos falar aqui como que era a rotina de um soldado romano, disciplina e hierarquia ali do soldado, comportamento e valores também. Vamos tratar desse assunto, presença em Jerusalém e no mundo bíblico ali, os soldados romanos presentes em Jerusalém e também no mundo bíblico. E o impacto cultural e espiritual também vamos estar tratando nestes assuntos. E aí vamos entrar também no assunto cada parte da armadura de Deus e o equipamento do soldado romano, fazer um contexto histórico de cada parte ali da armadura, dos equipamentos, da vestimenta de um soldado romano, porque Paulo usa o soldado romano para tratar desse assunto, falar desta batalha espiritual. Aí nós vamos falar da armadura de Deus, peça por peça. Vamos falar ali de peça por peça, a oração, o combustível da armadura, Efésios capítulo 6, verso número 18, fazer aplicações práticas para hoje e vamos depois estar concluindo o nosso estudo de hoje. Espero que você goste, espero que você fique até o final. Mas te faço mais uma vez aquele pedido, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que outros sejam alcançados com o estudo da Palavra de Deus. Vem comigo para este grande estudo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o verso de número 11 como texto-chave para esse nosso estudo de hoje. Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 11. Então, nós vamos ter este versículo como texto-chave para esse nosso estudo de hoje. E ele nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Então, fazendo aqui, no primeiro ponto que nós vamos tratar, fazendo aqui um contexto histórico de Efésios, capítulo 6, Paulo, ele escreveu esta epístola por volta de 60 anos depois de Cristo. Então, quando ele estava ali preso em Roma, quando Paulo escreve então a epístola aos Efésios, ele era
prisioneiro, estava preso ali em Roma. E ele estava sob uma vigilância constante de soldados romanos, né? Observando estes soldados, Paulo ele usou a metáfora da armadura para ilustrar como o cristão deve se preparar espiritualmente para enfrentar o mal. Então, Paulo ali, como eu disse, preso e sendo vigiado por um soldado romano, ele acaba usando essa metáfora da armadura, da vestimenta daquele soldado, para que nós, como cristão, como nós nos devemos nos preparar espiritualmente para enfrentar o mal. O Império Romano era a potência dominante da época, né? Então seus soldados eram conhecidos pela disciplina, estratégia e pelos seus armamentos. Então a armadura romana ela era projetada para proteger completamente ali o guerreiro e garantir o seu sucesso em batalha. Então toda ali a armadura do soldado ela era feita para proteção total ali daquele soldado, para que garantir a ele um sucesso em batalha. Uma poderosa analogia para a vida espiritual que Paulo usa aqui, falando de um soldado romano e das suas vestimentas. E Paulo vai falar em Efésios capítulo de número 6, o verso de número 12, sobre a luta espiritual, que é o nosso segundo ponto aqui. Paulo vai dizer, Efésios 6 e 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas com as forças, mas contra as forças espirituais da maldade ou do mal. Então Paulo destaca que o verdadeiro inimigo, ele não é físico. Esse verdadeiro inimigo do cristão não é um inimigo físico, mas ele é espiritual. Por isso que Paulo fala de uma luta espiritual, de uma batalha espiritual, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Então o cristão, ele precisa estar preparado para enfrentar tentações, mentiras, opressões e ataques do inimigo. E quem é o nosso inimigo? Paulo fala aqui no verso de número 11, contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo, então Paulo vai dizer que o nosso inimigo é o adversário das nossas almas, conhecido como também aí diabo, né? Por isso que Paulo usa esse termo, dizendo aqui da batalha espiritual. Em um contexto histórico da carta aos Efésios, nós temos como autor, como eu disse aqui, o próprio apóstolo Paulo, que é o autor da carta aos Efésios, em volta de 60, 62 depois de Cristo, que Paulo escreve esta carta, e ele escreveu ali quando estava preso em Roma. Nós temos referências em Efésios capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1 e o capítulo 6, verso de número 20, que aí nos dá referência que Paulo escreve essa carta quando ele estava ali preso em Roma. E quem era o destinatário da carta aos Efésios? Para quem Paulo vai destinar essa carta? A igreja que estava em Éfeso, assim, uma cidade próspera ali da Ásia Menor, conhecida hoje como a atual Turquia. E Éfeso era um centro cultural e religioso do Império Romano, famoso pelo templo de Artemis ou Diana, uma das 7 maravilhas ali do mundo antigo. Então, Efésios era uma cidade muito importante que fazia parte ali do Império Romano. Então, Paulo escreve essa carta com destino aos irmãos que estavam ali em Éfeso. E qual era a situação da igreja de Éfeso? Então a igreja de Éfeso, né, ou a igreja que estava em Éfeso, era composta tanto por gentios convertidos, muitos dos quais antes viviam imersos em idolatrias, ocultismo e imoralidade. Atos capítulo de número 19 vai nos falar isso. E Paulo
ele escreve para fortalecer a identidade cristã e alertar contra as forças espirituais do mal e instruir os crentes a viver em santidade e unidade. Então, qual era a situação? Resumindo aqui, qual era a situação da igreja de Éfeso? Então, essa era a situação que ali tinha alguns gentios, quer dizer, vários gentios, eram compostas por gentios, né, convertidos, e que muitos dos quais antes viviam imersos em idolatrias, tal. Então, Paulo encontra uma igreja nessa situação, por isso que Paulo vai falar de uma batalha espiritual. Paulo vai trazer aqui, usando, né, essa analogia, usando aí essa metáfora do soldado. Paulo vai falar de uma batalha espiritual. Tratando aqui também, vamos lá. Vamos ver aqui, nós falamos então da situação da igreja. E fazendo aqui nós estamos falando um pouco da carta de Efésios, né? Vamos falar da estrutura da carta. Então a carta de Efésios, ela é dividida em duas partes. Essa carta é dividida em duas partes, que vai falar da doutrina e da prática. Quando se trata da doutrina, vai do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Então Paulo ali está falando quem somos em Cristo, do capítulo 1 ao capítulo 3, que é a doutrina. Paulo está dizendo quem somos em Cristo, falando dos eleitos, redimidos, selados com o Espírito. Paulo vai falar também da unidade da igreja, porque ali havia judeus e gentios como um só corpo. Então, na igreja de Éfeso, você tinha tanto judeus quanto gentios. Então, Paulo fala da unidade da igreja nessa parte doutrinária. E na prática, que é a segunda parte da carta, Paulo vai falar como viver em santidade, em amor, submissão e autoridade. E também Paulo vai tratar aqui, finalizar com a batalha espiritual, que é o que nós vamos tratar neste estudo de hoje, que é Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Então Paulo finaliza sua carta falando aqui de uma batalha espiritual. Então Efésios capítulo 6 serve como o clímax da carta, né? Chamando os cristãos à vigilância e à resistência, amparados por toda a doutrina ensinada antes. Então Paulo vai aqui tratar de vigilância, de resistência, falando de assuntos que ele já havia ensinado antes, para que o povo vigiasse, para que o povo estivesse firme aí como um soldado, porque havia sempre uma guerra, uma batalha espiritual. Agora nós vamos tratar do assunto, o soldado como o soldado romano, né, nos tempos do apóstolo Paulo, né? Como que era esse soldado no tempo do apóstolo Paulo? Então, durante o período do Império Romano, especialmente no século I depois de Cristo, os soldados romanos, eles eram a espinha dorsal da maior potência militar da antiguidade. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreveu suas cartas, muitas vezes, enquanto estava preso sob uma guarda romana, ele teve um contato direto, né, com estes homens, e ali ele observou de perto cada soldado. Ele conseguiu observar de perto ali como que era a rotina desses soldados, e essa realidade inspirou as suas analogias espirituais, como a famosa armadura de Deus que nós estamos tratando aqui em Efésios capítulo de número 6. E por que Paulo ele usou a imagem do soldado romano? Porque Paulo vai usar justa a imagem do soldado romano. Então prisão e proximidade dos soldados, porque Paulo estava preso ali em Roma e tinha uma proximidade com os soldados. Então Paulo estava sob uma custódia militar romana, e como um cidadão romano que Paulo era,
ele não era colocado em masmorras comuns, mas ele ficava em prisão domiciliar, vigiado por soldados. Nós vamos ver aqui em Atos capítulo 28, verso de número 16. E por isso via e convivia ali diariamente com soldados romanos armados. Então, por Paulo ser ali um prisioneiro domiciliar guardado por estes soldados romanos, então diariamente ele convivia ali com estes soldados romanos armados. É claro que eles estavam ali armados, preparados para qualquer situação. E aqui nós podemos ver a estratégia didática e cultural, né? Os leitores originais viviam em cidades ocupadas e influenciadas por tropas romanas. Então, portanto, a figura do soldado ela era muito familiar para as pessoas na época, porque sempre eles estavam ali rodeados nas ruas, nos lugares públicos, vendo ali os soldados. Então, a figura do soldado romano era muito familiar, era muito comum, por isso que Paulo usa essa figura. E também eles eram também muito respeitada. Era, portanto, a figura muito respeitada do soldado e também intimidante, né? As pessoas tinham medo de um soldado romano. O soldado romano intimidava ali a população, as pessoas. Ficavam intimidados com a presença de um soldado romano. Então a imagem de um guerreiro preparado ali para a batalha era eficaz para comunicar uma realidade espiritual visível, porém intensa. Por isso que Paulo usa a figura do soldado romano, porque ali Paulo vai falar de um guerreiro que sempre estava preparado para uma batalha, né? Então, e a aplicação espiritual que nós trazemos aqui, fazendo uma aplicação espiritual, assim como o soldado romano ele se preparava fisicamente para as batalhas terrenas, o cristão ele deveria se preparar espiritualmente para a batalha contra o mal invisível. Por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, porque Paulo fala de uma luta espiritual, uma luta invisível, que Paulo aqui vai descrever como principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6 e o verso de número 12. E como que era a rotina diária de um soldado romano? A vida do soldado romano ela era marcada por disciplina rígida, uma disciplina rígida e treinamento constante, ou seja, não era apenas um guerreiro, mas também ele era um construtor, não apenas um guerreiro, mas também um construtor, patrulheiro e instrumento de ordem imperial. Então a rotina comum ali de um soldado romano era acordar ao amanhecer, acordar antes mesmo do sol nascer. Havia treinamentos físico e militar diário, marchas forçadas, combate com espadas, arremesso de lanças e muito mais, que eles ali faziam muitos treinamentos duro, pesado, manutenção das armas e armaduras. Eles mesmos faziam a manutenção das suas armas, das suas armaduras. Até mesmo eles trabalhavam ali, faziam trabalhos com construção como estradas, pontes, fortes, aquedutos, muitos trabalhos de construção de estradas, né, trabalhos de ponte, construir pontes, fortes, fazer aquedutos. Eram soldados romanos que faziam esse trabalho, que faziam essas construções também. Montagem e desmontagem de acampamentos, eles mesmos montavam, eles mesmos desmontavam seus acampamentos. Patrulhamento e guarda também ali era feito pelos soldados romanos, e relatórios e obediências à hierarquia militar. Essa era uma das suas grandes rotinas ali de um soldado romano, ou seja, uma rotina bem puxada,
ser um soldado romano naquela época havia uma rotina muito puxada mesmo. Então, disciplina e hierarquia, quando a gente fala das disciplinas e da hierarquia do soldado, a legião romana era extremamente estruturada, com ordens claras e punições severas. Uma legião romana, ela ia de 5.000 a 6.000 soldados. Então, quando se fala de uma legião, você fala em torno aí de 5.000 a 6.000 soldados. E a hierarquia desses soldados, você tinha o primeiro centurião, né, que era o oficial de comando sobre cerca aí de 100 soldados. E ele era muito respeitado, esse centurião. Então, esse centurião, ele era o oficial e estava à frente aí de 100 soldados. E era um homem muito respeitado. Isso nos faz lembrar ali do centurião de Cafarnaum, quando Jesus cura ali o seu servo, cura ali o seu escravo. Você tinha o Optio, né, o Optio, que era o assistente do centurião. Então, o centurião, ele tinha um assistente, como fosse um segundo, né, dele ali. E você tinha também o legado e tribuno, que era líderes de alto escalão. Então, essa era aqui a hierarquia que havia ali entre os soldados romanos. E na disciplina, quando a gente vai falar da disciplina, a desobediência, a covardia ou o abandono de posto podiam resultar em espancamentos até mesmo, né? Expulsão ou até execução. Vejam só que a desobediência de um soldado, a covardia de algum soldado, até mesmo o abandono ali do posto, podia trazer grandes resultados de espancamentos, seria espancado, expulso e até mesmo uma execução, a morte de um soldado. Então a famosa punição desse macho consistia em matar 1 a cada 10 soldados de uma unidade como um castigo coletivo por falhas graves. Então, se houvesse uma falha grave ali entre eles, você tinha a punição desse macho, que era muito conhecida, que consistia em matar de 1 até mesmo 10 soldados por essa falha grave, para deixar ali como exemplo para que os outros não cometessem a mesma falha ou não falhasse ali no seu trabalho como um soldado. O comportamento e valores, os soldados romanos eram conhecidos por obediência absoluta à autoridade, claro. Se desobedecesse, você viu o que acontecia. Havia uma punição severa para aquele que desobedecesse. Então, o comportamento desse soldado era a obediência absoluta às suas autoridades, aos seus chefes, ao centurião, ao auxiliar ali do centurião. Resistência física acima da média, eles tinham uma resistência física acima da média, lealdade à legião e ao imperador. Então eles mantinham essa lealdade ali à legião, ao seu grupo e ao imperador. Um orgulho militar, havia um orgulho ser, né, um soldado romano. Então muitos serviam por 20 a 25 anos, eles serviam como soldados e recebiam a cidadania romana ao se aposentar. Então, ao se aposentar, aquele soldado, ele recebia uma cidadania romana. Religiosidade, quando fala de religiosidade, participavam de rituais aos deuses romanos, mas muitos convertidos também, como eu disse aqui, o caso do centurião, né? O caso também ali de Cornélio, em Atos capítulo de número 10, que abraçaram a fé cristã. Então muitos soldados nesse meio também foram convertidos, se converteram ao cristianismo. E a presença em Jerusalém e no mundo bíblico, havia muitos soldados, né? Durante o tempo de Paulo, as legiões romanas estavam espalhadas por todo o império, então incluindo ali Jerusalém, como ali onde comandavam a ordem pública. Então os soldados que estavam ali espalhados em Jerusalém, essa legião que estava em Jerusalém, eles ali comandavam a ordem pública. Então eles mantinham ali a ordem pública. Cesareia, Antioquia também havia soldados romanos com bases e estratégias militares. Então esses soldados estavam ali
em Cesareia, na Antioquia, como bases de estratégias ali militares e, claro, principalmente em Roma também, é onde estava a maioria dos soldados, onde Paulo foi mantido sobre a guarda ali em Roma. Então, muitos soldados eles estavam sob o regime de vigilância de prisioneiros políticos ou religiosos. Então, muitos soldados estavam sob o regime de vigilância, vigiando, guardando muitos prisioneiros políticos, prisioneiros religiosos, como por exemplo o apóstolo Paulo. Isso então levou a evangelizar guardas romanos. Então, muitos guardas romanos, muitos soldados romanos foram evangelizados por guardarem ali prisioneiros religiosos, principalmente os prisioneiros cristãos. Então, eles acabavam sendo evangelizados. Filipenses capítulo 1 e verso de número 13, o próprio apóstolo Paulo vai falar disso, né? Que seu testemunho, a sua vida foi testemunho para muitos soldados. Então, Paulo teve essa chance de evangelizar para estes soldados. O impacto cultural e espiritual. Então, ao usar a imagem do soldado romano, Paulo comunicou à igreja a necessidade de estar espiritualmente preparado. Quando falamos do impacto cultural e espiritual, Paulo ele usa a imagem do soldado romano para que a igreja necessitasse de estar ali espiritualmente preparado, com a mesma seriedade, disciplina e prontidão com que os soldados se apresentavam para a guerra. Por isso que Paulo vai usar aqui o soldado romano como exemplo para dizer à igreja, você tem que estar preparado, assim como um soldado está sempre preparado para a batalha, para a guerra, a igreja ela tem que estar preparada para esta batalha, para esta guerra que é espiritual. Por isso Paulo diz que não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra a maldade, contra o diabo. Quando falamos de cada parte, agora a gente vai entrar nesse assunto, fizemos aqui um resumo sobre o soldado, sobre a época do soldado, a época histórica do soldado. Agora a gente vai falar aqui de cada parte da armadura de Deus, ou seja, o equipamento do soldado romano, que é o título do nosso vídeo e é a texto-chave do nosso vídeo de hoje. Então, durante o período do Império Romano, os soldados eram conhecidos por sua disciplina e armamento. Então, os soldados daquela época, eu já disse isso, falamos, eles eram conhecidos pela sua disciplina e pelos seus armamentos, né? Então, a armadura de um soldado romano, ela era composta então por cinturão, era o cinturão, que nós vamos falar de cada uma dessa armadura, dessas partes, né, que era composta a armadura, o cinturão. Vamos falar da couraça, calçado do soldado, o escudo, o capacete do soldado e também a espada, que era uma espada curta, que nós vamos falar aqui também. Então, cada peça tinha uma função essencial na proteção e combate. Cada peça ali do soldado, espada, capacete, escudo, sandálias, ela tinha uma função essencial na proteção ali no combate, né? Na proteção e combate quando aquele soldado ia à guerra ou precisava fazer qualquer combate que seja. Então, Paulo conhecia muito bem a cultura militar romana. Então, por isso que Paulo usa essa imagem para ensinar sobre o preparo espiritual que os cristãos devem ter contra os ataques invisíveis de Satanás e suas forças demoníacas. Então, Paulo conhecia muito bem essa cultura militar romana, por isso que Paulo usa essa imagem do soldado para ensinar a igreja ali sobre o preparo espiritual. Vamos falar então aqui, como eu disse, da armadura de Deus. Vamos falar de peça por peça. E a primeira é o cinto da verdade, que nós falamos, Efésios capítulo 6, o verso 14. O significado histórico deste cinto é o cinto militar romano, conhecido ali como cíngulo, né? Cíngulo. Segurava a túnica no seu lugar ali,
e permitia liberdade de movimento e sustentava também a espada. Então esse cinto do soldado, ele servia ali para segurar a sua túnica, né? Trazia ali, permitia uma liberdade também de movimento, para ele se movimentar melhor, e também ali o principal objetivo dele era sustentar ali a sua espada. Em uma aplicação pessoal, a verdade, que Paulo vai dizer do cinto da verdade, né, quando fala-se do cinto da verdade, é que ele dá firmeza e estrutura à vida cristã. Então, o cinto da verdade, espiritualmente falando, ele dá firmeza e estrutura à vida cristã. Sem a verdade de Deus, tudo o mais ele acaba ou ele fica vulnerável. Então nós devemos viver em integridade e firmados na palavra de Deus, que é a verdade. Então este é o significado espiritual do cinto daquele soldado, que é o cinto da verdade. O cinto, ele traz firmeza, ele traz uma estrutura à vida cristã. Por isso que ele é o cinto da verdade. Então, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17, o verso de número 17. 2. O segundo utensílio ali, o segundo, é a couraça da justiça. Efésios, capítulo 6, também, verso de número 14. No significado histórico, a couraça, ela protegia ali o peito, ou seja, os pulmões, e especialmente o coração. Então a couraça, ela servia para proteger toda a parte ali do peito do soldado, os pulmões e principalmente ali o coração contra uma flechada, contra qualquer coisa que pudesse atingir ali diretamente o coração do soldado. Em uma aplicação espiritual, a nossa justiça não vem de nós mesmos, mas de Cristo. Então estar revestido da justiça de Deus, ele nos protege das acusações e da culpa que o inimigo tenta lançar. Então essa couraça da justiça nos protege, contra a culpa do inimigo, contra aquilo que o inimigo tenta lançar contra nós. Assim como protegia o peitoral do soldado, os pulmões, principalmente o coração, ela nos protege também o nosso coração da maldade, daquilo que o inimigo pode lançar sobre nós. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. 3. A terceira vestimenta ali do soldado é os calçados do Evangelho da Paz. Paulo vai falar do calçado, das sandálias, do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, verso número 15. Então, no significado histórico, os soldados romanos usavam sandálias especiais com cravos para estabilidade e mobilidade no campo de batalha. Então você tinha a sandália do soldado e embaixo havia cravos, cravos ali como pregos. Por quê? Porque aquele cravo trazia ali estabilidade, trazia mobilidade no campo de batalha. Às vezes o campo de batalha era muita lama, eles não tinham firmeza, então aquela sandália trazia firmeza aos soldados. Então, em uma aplicação espiritual, precisamos estar preparados para avançar com o Evangelho da Paz, estar firmes e prontos para compartilhar a esperança que temos, estarmos firmados, estarmos firmes com este Evangelho da Paz. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos capítulo 10, verso 15, Paulo vai dizer, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Por isso que Paulo usa aqui as sandálias da paz, os calçados da paz, porque, como eu disse, o calçado trazia firmeza ao soldado, trazia segurança ali para eles se movimentarem no campo de batalha. E Paulo vai usar essa figura para tratar aí de trazermos um evangelho de paz, estarmos firmes neste evangelho, levarmos este evangelho com paz. O escudo da fé, Efésios capítulo 6, verso 16, significado histórico, quando fala do escudo romano, o escutum era
grande, um escudo grande feito de madeira e coberto de ouro, e podia apagar setas incendiários a ser molhado, ou seja, aquele escudo ele podia apagar setas, né, incendiárias, aquelas setas, aquelas flechas que vinham na ponta dela vinham com fogo, né, ao ser molhado, então ali apagava rapidamente. Se eles fossem atingidos com alguma flecha incendiária ali com fogo, eles podiam molhar e rapidamente seria apagado ali do seu escudo. E uma aplicação espiritual, a fé em Deus e em suas promessas nos protege dos ataques espirituais, dúvidas, medos, tentações e acusações do inimigo. Esse é o escudo que nos protege contra as dúvidas, que nos protege contra os medos, contra as tentações, acusações do inimigo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Romanos capítulo 11, verso de número 1. E 5, o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, verso 17. Significado histórico, quando falamos do capacete, é que o capacete protegia a cabeça dos golpes mortais, né? Durante o campo de batalha, contato ali físico. Então, se ele fosse receber qualquer golpe ali mortal, o capacete protegia. Em uma aplicação espiritual, a certeza da salvação protege nossa mente contra o desânimo, a confusão e o medo da condenação. Então esse é o capacete que nós usamos, que é o capacete da salvação, que nos protege, que protege a nossa mente contra confusões, contra desânimo e até mesmo o medo da condenação. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8. 6. Espada do Espírito, a palavra de Deus, Efésios 6 e 17. Então, quando fala da espada, o significado da espada que é gladius. A espada ali era gladius e ela era curta. Uma espada era curta, mas ela era afiada e usada para combate corpo a corpo, né? Era uma espada, não era muito comprida, mas era uma espada curta, mas muito bem afiada, e era usada ali nos combates corpo a corpo, essa espada. Então a Bíblia é a nossa arma ofensiva. Quando falamos na aplicação, trazemos para a aplicação espiritual, a Bíblia é a nossa arma ofensiva contra o inimigo. Então devemos conhecê-lo, memorizá-la e aplicá-la como fez Jesus ao ser tentado no deserto. Então a Bíblia é a nossa arma ofensiva contra o inimigo. A Bíblia é a nossa espada. Então nós devemos conhecer, manusear bem a nossa espada, manusear bem a palavra de Deus, assim como Jesus fez ali no deserto, na tentação do deserto, que ele usou a palavra, ele usou a Bíblia, ele usou a espada, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Então nós falamos aqui, né, das vestimentas de um soldado, e vamos tratar aqui da oração, que é o nosso combustível da armadura, né? A oração é o combustível desta armadura. Efésios 6 e 18. Paulo, ele termina dizendo: orem em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica no Espírito. Então veja que a oração é o que ativa todas as partes da armadura. Por isso que Paulo termina com a oração, que ela é o combustível da armadura. Então a oração é o que ativa todas as partes da armadura. Sem oração, todo o equipamento espiritual perde a sua força. Sem a oração, tudo perde a sua força. Orar é reconhecer nossa dependência de Deus. Então a aplicação prática para hoje, para nós tratarmos hoje, é a consciência espiritual. A luta do cristão não é contra pessoas, a luta do cristão não é contra a carne, como diz Paulo, mas contra forças espirituais invisíveis. Essa é a nossa grande batalha, essa é a nossa grande guerra, essa é a nossa grande luta
são contra as forças espirituais da maldade. Então precisamos discernimento para não combater o inimigo errado. Então nós precisamos de discernimento, né? De discernimento para nós não combatermos o inimigo errado, não lutarmos contra o inimigo errado. Vida de santidade 2. Cada parte da armadura representa um aspecto da vida cristã. Viver na verdade, na justiça, fé e salvação é um chamado diário. Então precisamos ter uma vida de santidade. Então cada parte da armadura representa um aspecto da vida cristã. Conhecimento bíblico. Então estudar a palavra de Deus é o 3, né? O ponto 3, estudar a palavra de Deus é essencial para usar a espada do Espírito com eficácia. Nós temos o conhecimento bíblico, manusearmos bem essa espada, manusearmos bem a palavra de Deus. E 4, observação na oração. Oração constante fortalece o cristão contra os ataques inesperados. E concluindo aqui o nosso vídeo, a armadura de Deus, ela não é opcional. Não é opcional. Essa armadura não é opcional. Todo cristão que deseja permanecer firme precisa estar revestido dela diariamente. Não é opcional. Se nós queremos vencer essa guerra, se nós queremos vencer essa batalha espiritual, nós precisamos estar firme e estar revestido desta armadura diariamente. A batalha espiritual é real. Vou repetir, a batalha espiritual, ela é real. É isso, mas com a armadura de Deus e o poder do Espírito Santo, podemos resistir ao inimigo e permanecer inabalável até o fim. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, verso 37. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então que você esteja sempre revestido desta armadura, porque nós estamos vivendo constantemente, todos os dias, estamos em uma batalha, em uma guerra espiritual. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.